Então vamos iniciar aqui com acho que vocês têm alguma dúvida de derivação implícita, alguma questão em específico que vocês queiram que eu trate aqui. A gente pode retomar a derivação implícita em outro momento também, tá certo? Mas aí agora eu posso avançar para derivadas de funções logarítmicas. Detalhe para o tópico que você criou dentro do fórum de avisos, nós não conseguimos postar lá. Tá bom, eu vou ter que falar com o professor mesmo, para a gente ver o que fazer nesse sentido. Só um momentinho. Aí você aproveita de professor como itinerário sem itinerário. Eita, tá certo. Vou abrir aqui, compartilhar a tela com vocês também. Aí com esse encontro de hoje a gente consegue ter aí informações mais básicas para seguir para a nossa aula de sábado, né? Então, a parte de derivação de funções logarítmicas no livro do Stuart começa na página 196 do livro. Se alguém for falar no chat, usa o artifício de levantar a mão, porque eu estou na janela do Word, tá bom? Para poder para você sinalizar que falou no chat, ou liga o microfone para eu saber, tá? Página 196. A gente já viu derivadas de funções de diversos tipos, né? Polinomiais, de funções trigonométricas, já vimos de funções exponenciais, vimos após derivação implícita a derivada de funções trigonométricas inversas. E ficou faltando, até o momento dessas funções mais básicas, as derivadas de funções logarítmicas. Né? Então, lá no vídeo do professor, muito provavelmente, vocês se apropriaram de algumas coisas já dessa nova parte. E aí, se você observar o gráfico de uma função logarítmica qualquer,
né? Você pode ter algo desse tipo. Ou algo desse tipo. Um exemplo, né? São exemplos aqui. Então, existe pelo gráfico um indício forte de que essas funções são deriváveis, né? Você pega aqui um ponto qualquer dessa função, você consegue traçar uma reta tangente, né? E resgatando lá a ideia inicial de derivada, essa inclinação, ela existe, tá? Então, vamos considerar a expressão y igual a log de x na base a. Quando a gente faz esse tipo de equação, isso quer dizer que a elevado a y é igual a x. Tá? Eu sempre faço o seguinte: esse elevado a esse é igual a esse. Então, se você derivar implicitamente essa expressão aí, a gente encontra. Por quê? Porque aqui eu já sei. Aqui a gente já está no ponto que a gente sabe derivar uma função exponencial, né? A derivada de a elevado a x, é só lembrar que vai ser quem? Quem lembra? Vai ser a elevado a x ln de a. Vai ser essa derivada. Então, a gente vai derivar implicitamente aqui. Derivo implicitamente. E nós teremos o seguinte: a derivada do primeiro membro vai ser a elevado a y vezes a derivada de y, usando a regra da cadeia. Porque o y aqui é a minha função. O y está em função de x. E isso vai ser igual a 1, porque a derivada de x é 1. Desculpa, aqui é a elevado a y ln de a, né? Ficou faltando o ln aqui. A elevado a y ln de a multiplicado pela derivada de y. Portanto, y' vai ser 1 sobre a elevado a y ln de a. Porém, a elevado a y é o meu x. Então, a derivada vai ser 1 sobre x ln de a. Então, quando você tiver derivação, derivada da soma, derivada do produto, derivada do quociente, se aparecer um logaritmo, você vai usar essa expressão como a derivada, né?
E aí, uma coisa interessante é que se o meu y for e elevado a x, né? Eu posso reescrever isso daqui como logaritmo da seguinte forma: log de x na base e, né? Só que log na base e a gente pode escrever ln de x. Né? E se a gente derivar ln de x, ln de x vai ser 1 sobre x ln, aliás, ln não, log, não é isso mesmo, ln de e. Só que o ln de e é o log de e na base e, que vai ser 1. Então, a derivada neste caso é 1 sobre x. Tá? Deixa eu só arrumar aqui que da forma que eu escrevi não ficou correto. Se o y é ln de x, isso significa que o ln de x, na verdade, é o log de x na base e. Agora sim. E aí a derivada de ln de x é 1 sobre x. Pronto, agora sim. Por quê? Quando aparece ln de x, a derivada é mais simples, né? É 1 sobre x. Então, é mais fácil de você fazer conta. Exemplo. Derive y igual ao ln de x ao cubo mais 1. Tá? Quem vai ser essa derivada? Perceba que se y é ln de x, a gente viu agora que a derivada vai ser 1 sobre x, tá? Derivada do logaritmo de x na base a é 1 sobre x ln de a. Só que, como nesse caso a base é e, ln de e é igual a 1. E aí a gente simplifica isso daqui, aquela expressão de derivada. Só que aqui nós temos uma outra função no argumento do logaritmo. Então, aqui, obrigatoriamente, nós vamos ter que usar a regra da cadeia, tá? Então, y' vai ser quem? Vai ser a derivada de ln de u, certo? Derivada de ln de u
multiplicado pela derivada de U. Tá? Aqui você não precisa escrever nessa formalidade toda, tá bom? Só para a gente formalizar, mas na prática você pode já fazer direto. Derivada de ln de U é 1 sobre U, multiplicado pela derivada desse U. Agora, substituindo o U, eu vou ter 1 sobre x ao cubo mais 1, multiplicado pela derivada de x ao cubo mais 1, que é 3x mais 0. 3x ao quadrado, né? Desculpa. 3x ao quadrado mais 0. Portanto, y' vai ser 3x ao quadrado dividido por x ao cubo mais 1. Ok? E é interessante porque o logaritmo, ele tem como sua derivada uma razão entre polinômios, né? É bem interessante. Segundo exemplo. Encontre a derivada do logaritmo natural de seno de x. Lembrando, novamente, que ln de x é a mesma coisa do logaritmo de x na base e. Aí, log na base e, a gente chama de ln, conhecido também como logaritmo natural ou logaritmo neperiano. É uma simplificação. Quando nós vamos derivar novamente, nesse caso aqui, eu tenho um logaritmo de uma outra função. Então, obrigatoriamente, nós temos que usar a regra da cadeia. Então, neste caso, quem vai ser a derivada, né? Derivada do ln de seno de x vai ser 1 sobre o argumento, agora, ó, 1 sobre esse u aqui, já vou substituir como seno de x, multiplicado pela derivada do seno de x, que é cosseno de x. Certo? Então, vou ter cosseno de x sobre seno de x. Eu sei que o seno de x sobre cosseno de x é a tangente de x. Quando eu tenho o inverso, a gente chama essa razão de cotangente de x. Então, essa derivada é a cotangente de x. Vou destacar aqui, seno de x é u, isso aqui é a derivada do ln de u, e aqui é a derivada de u. Estou usando a regra da cadeia. Então, perceba que a regra da cadeia ela é assim, a alma da coisa. Se não conseguir compreender
a alma da coisa, como vai ficando difícil. Vou fazer mais alguns exemplos aqui. Exemplo 3. Derive f de x igual a ln de x. F de x igual a raiz de ln de x, desculpa. Tá? Então, o logaritmo agora é a função que está dentro da raiz. Então, a gente tem duas opções. Ou deriva fazendo a derivada da raiz, ou transforma isso aqui em um expoente. ln de x elevado a 1/2. E aqui a gente usa a derivação de polinômio, né? Então, eu vou usar a derivação de polinômio porque é mais fácil. Então, o que vai ser f' de x? Vai ser 1/2 de ln de x elevado ao expoente menos 1, multiplicado, lembrando que isso aqui é o meu u, né? Pela derivada do ln de x. Derivada do ln de x é 1 sobre x. E aí, o que é que a gente faz agora? A gente reescreve. Isso vai ser 1/2 de ln de x elevado a menos 1/2, porque 1/2 menos 1 é menos 1/2, vezes 1 sobre x. Quando o expoente está negativo, quer dizer que eu posso reescrever como 2 multiplicado por ln de x elevado a essa potência, né? ln de x elevado a 1/2. Só que o meu 1 sobre x está multiplicando a primeira fração, então eu posso muito bem escrever assim, 2 que multiplica x. Então, isso vai ser 1 que divide 2x, que faltou 2, raiz quadrada de ln de x. Então, quanto mais fixadas as derivadas das funções anteriores você tiver, mais tranquilo vai ser para você derivar, né? Perceba que a chance de você cometer erros aqui é grande, né? Mas nada como a prática para a gente não cometer esses erros, tá? O livro traz um exemplozinho aqui bem bacana, que é quando o logaritmo é diferente de e, que é o caso do exemplo 4. Derive f de x igual a um log de 2 mais o seno de x na base 10. Aí, nesse caso, a gente tem que lembrar que a derivada do log de x na base a vai ser 1 sobre x ln desse a. Tá? Então, quem vai ser essa derivada? f' de x vai ser... Aí, vamos derivar o log, lembrando que isso aqui é uma outra função. Então, vai ser 1 sobre o meu x, que é todo mundo que está aqui dentro desses parênteses. 2 mais seno de x, que vai ser o meu u. ln
de A, que é a base do meu log. Então, 1 sobre u ln de 10 vezes a derivada de u, que é 0 mais cosseno de x, porque a derivada do seno de x é cosseno de x. Reescrevendo, f' de x, eu vou ter cosseno de x sobre 2 mais seno de x, ln de 10. Se você tiver um logaritmo em que você possa simplificar esse logaritmo com propriedades de logaritmo, fica mais fácil. Ou não, vai depender muito da situação. Que é o caso do exemplo 5. Encontre a derivada em x de ln de x mais 1 sobre a raiz quadrada de x menos 2. Certo? Esse quociente está dentro do meu argumento do ln, tá certo? A base é e eu tenho essa raiz na parte de cima do logaritmo. Tá? Então, uma forma de você solucionar é a seguinte. Note que ln de x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Se eu tenho um quociente, né, ln de a sobre b, isso vai ser igual ao ln de a menos o ln de b. Então, a gente pode escrever isso como ln de x mais 1 menos o ln de raiz de x menos 2, tá? E aí, a gente pode fazer o seguinte ainda. Escrever esse segundo logaritmo com a raiz quadrada elevada, a raiz quadrada sendo uma potência. Por quê? Porque a gente pode usar a propriedade de logaritmo novamente, né? Porque o ln de a elevado a b é a mesma coisa de b que multiplica ln de a. Então, eu posso escrever como ln de x mais 1 menos 1 meio do ln de x menos 2. Então, derivar aquela expressão inicial, ln de x mais 1 sobre raiz de x menos 2, é a mesma coisa de derivar essa diferença aqui. Tá? E aí eu vou usar a regra de derivação. Isso vai ser a derivada primeiro
do ln de x mais 1 menos a derivada de 1/2 de ln de x menos 2. Aí, a gente vai derivar cada pedacinho. Isso vai ser 1 sobre. Lembrando que aqui é uma função, né? Então, 1 sobre u, só que aqui é um ln. Então, isso vai se resumir a 1 sobre esse argumento aqui. Menos 1/2. Por quê? Porque aqui a constante ela sai da derivada. Isso é uma propriedade de derivada. Então, vai ser 1/2 da derivada de ln de x menos 2. Então, isso vai ser 1 sobre... e aqui faltou, esqueci da regra da cadeia, coisa bem importante. 1 sobre u multiplicado pela derivada de x mais 1, que vai ser 1 mais 0, menos 1/2 de 1 sobre u, que é x menos 2, multiplicado pela derivada de x menos 2. Derivada de x é 1, e a derivada de 2, que é uma constante, vai ser 0. Então, a gente reescreve como 1 sobre x mais 1 menos 1/2 de 1 sobre x menos 2. Tá? Você pode até escrever assim, como 1 sobre x mais 1 menos 1 sobre 2, que multiplica x menos 2. Para juntar e tornar isso uma fração só, tem que tirar o mínimo desses quocientes, tá bom? Mas a gente pode deixar assim. Aí essa daqui já teve um processo de criativo maior, né? Perceba como ficaria diferente e talvez mais complicado se a gente não usasse propriedade de logaritmo aqui. Olha só. Para a solução 2. Derivada de ln de x mais 1 sobre a raiz de x menos 2, isso aqui tudo é o meu u, tá? Então, quem vai ser isso? Vai ser 1 sobre o CLN, sobre essa fração todinha, raiz de x menos 2, que multiplica a derivada desse quociente. Então, a gente vai ter que usar a regra do quociente, né? Vai ser o quociente ao quadrado. Aí aqui, raiz de x menos 2. Vezes a derivada do numerador, que vai ser 1 mais 0, menos o primeiro vezes a derivada dessa raiz, né? Aí eu vou escrever raiz de x menos 2 como potência.
Aí se eu descer o meio e tirar 1 do expoente, vai ficar o meio multiplica x menos 2 elevado a menos 1 meio. Perceba que já ficou mais complexo, né? Adilson, se você estiver mandando mensagem a algum de vocês, eu não tô vendo aqui, tá? Tô preocupada com isso. Alguém pode mandar uma mensagem aí, mandar um oi só para ver se chega aqui agora? Porque da outra vez a gente teve aquele atraso de mensagem. Pessoal, vocês estão aí comigo? Joia. A Lívia falou eu aqui. Essa primeira fração, 1 sobre essa fração, a gente usa a propriedade de fração para poder multiplicar primeiro, usar a primeira e multiplicar pela inversa da segunda, né? Multiplicado. Aí, ó, essa raiz quadrada ao quadrado vai ser x menos 2. E aqui em cima vai ficar raiz de x menos 2 menos x mais 1, que multiplica 1 meio, que multiplica x menos 2 elevado a menos 1 meio. Só que se eu juntar isso daqui com isso daqui, eu vou ter raiz de x menos 2 ao quadrado, né? E eu posso cancelar isso daqui. Então, a gente vai ter, na prática, só x menos 2. Então, vou ter x menos 2, né? Menos 1 x mais 1, multiplica 1 meio. Para não ficar confuso, eu não vou colocar essa raiz no final, vou deixar aqui para vocês verem o que é que vai acontecer. Porque eu estou fazendo isso, né? Distributiva. Isso daqui tudo é outra parcela. Isso vezes isso e isso vezes isso. Então, vai ficar raiz de x menos 2 vezes x mais 1 vezes 1 meio vezes x menos 2 elevado a menos 1 meio. Então, isso vai ser 1 sobre x menos 2, só que ele está elevado a 1 meio. Então, quando você coloca no denominador, isso vira raiz de x menos 2, né? E aí, aqui, obrigatoriamente, o x tem que ser diferente de 2, né? Por quê? Porque senão esse logaritmo nem estaria definido. E aí, o que é que eu faço? Eu cancelo aqui essas partes. Tudo isso aqui vai estar multiplicado por x mais 1 vezes x menos 2. Aí agora é só a gente arrumar, né, a casa. Isso vai ser x menos 2 menos x mais 1 vezes 1 meio. Tudo isso dividido por x mais 1, que multiplica x menos 2. E aí a gente pode escrever como
2x menos 2 menos x mais 1, tudo isso dividido por x mais 1 em parênteses. Tirando o mínimo aqui, tá? Vai ficar assim. E arrumando a parte de cima, aqui eu vou ter 2x menos 4 menos x menos 1. Então, isso vai dar x menos 5 sobre 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2. Então, se eu fizer isso lá em cima, se eu simplificar essa parte de baixo aqui, na primeira solução, vai dar a mesma coisa, tá? Então, tem duas formas de fazer essa daí. Por último, mas não menos importante, temos o exemplo 6. Que é o seguinte: encontre a derivada de x, de f, se f de x for igual a ln do módulo de x, né? Ln do módulo de x. A gente sabe que módulo de x vai ser igual a x, se o x for maior ou igual a zero, e vai ser menos x, se o x for menor do que zero. Como o logaritmo precisa ser, o logaritmo ele está definido para números positivos, então a gente vai ter que fazer o seguinte: escrever f de x para cada situação. Se o x for positivo, isso vai ser ln de x. Se o x for negativo, isso vai ser vai ser ln de menos x. Por quê? Porque o meu valor do ln ali tem que ser um número positivo, então você tem que escrever o menos da frente do x negativo para se tornar positivo. Aqui a gente está usando a ideia de módulo. Então, a gente vai derivar em cada caso aqui. Então, a derivada de f, se x for maior do que zero, vai ser 1 sobre x, porque a gente viu que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Como o x não pode ser zero, então a gente fica despreocupado. E se x for menor do que zero, aqui eu vou usar a regra da cadeia. Isso vai ser igual a 1 sobre esse argumento vezes a derivada do argumento, que é menos 1. Derivada de menos x é menos 1. E aí, fazendo a regra de sinal aqui, eu tenho 1 sobre x, se o x for menor do que zero. Fechando, a derivada de ln de módulo de x vai ser 1 sobre x. Certo? É um exemplo que traz uma regra de derivação bem conhecida também. Tá?
professor chegou a falar sobre a técnica de derivação logarítmica, quando você tem uma função bem complicada mesmo, e aí você você aplica o logaritmo nessa equação e utiliza propriedades de logaritmo, que é justamente isso, para a gente não ir avançando demais, tá? Por exemplo, que é o exemplo 7. Que é o que a gente chama de derivação logarítmica. Tem a técnica de derivação implícita e tem a técnica de derivação logarítmica, que é a seguinte: se eu quiser derivar uma função desse tipo aqui, que ele é um quociente cujo numerador tem duas funções separadas. Se você for olhar, né? Aqui x elevado a 3/4 seria u raiz quadrada de x ao quadrado mais u seria v. E aqui seria uma função w elevada a 5. Então, além da regra do quociente, você teria que usar a regra da cadeia em cada uma dessas funções separadas. Dá para fazer? Dá. Mas vai ser conta. E aí existe uma técnica que é chamada de derivação logarítmica, que eu vou mostrar aqui para vocês da seguinte forma. Como é que a gente resolve? Você vai tomar o logaritmo em ambos os membros da equação. Da mesma forma que você pode tomar raiz, que você pode levar ao quadrado, levar ao cubo, a gente pode colocar logaritmo em ambos os membros da equação, tá? Só que aqui, para simplificar, a gente vai usar ln. Por quê? Porque a derivada de ln é mais simples do que a derivada de um logaritmo de uma outra base. Derivada de log de x numa base A é 1 sobre x ln de A. Enquanto que a derivada do logaritmo na base E é apenas 1 sobre... O logaritmo de x na base E é apenas 1 sobre x. Então, a gente aplica o logaritmo. E aí, ln de 3/4 vezes a raiz de x2 mais 1 sobre 3x mais 2 elevado a 5. Aí, nesse segundo membro, o que é que a gente pode fazer? A gente pode usar a propriedade de logaritmo e separar esses quocientes aqui. Então, vai ficar ln de x elevado a 3/4 vezes... Aí, eu já vou colocar em expoente essa raiz. x2 mais 1 elevado a 1 sobre 2, né? Menos ln de 3x mais 2 elevado a 5. Observe que você pode aplicar mais propriedades de logaritmos aqui. Por quê? Porque o logaritmo do produto
ln de A vezes B é ln de A mais ln de B. Então, a gente pode simplificar mais. Então, isso vai ser ln de x elevado a 3/4 mais ln de x2 mais 1 elevado a 1/2 menos ln de 3x mais 2 elevado a 5. Aí aqui eu posso usar novamente a propriedade de que o logaritmo de A elevado a B é B vezes ln de A. Eu posso colocar para frente esse logaritmo, desculpa, esse expoente do A. Então, ln de y vai ser 3/4 do ln de x mais 1/2 do ln de x ao quadrado, mais 1, menos 5 ln de 3x mais 2. E aí, agora, a gente deriva implicitamente. Tá? Depois que você simplifica tudo que dá, você vai derivar implicitamente em relação a x. E aí, observe que o primeiro membro vai ter aquele esquema de regra da cadeia. A gente vai ter a regra da cadeia. E no segundo membro você vai derivar normalmente, porque é uma derivação implícita. Então, derivada de ln de y é 1 sobre y, que multiplica a derivada de y, igual. Aí vamos derivar a primeira parte. 3/4 de ln de x, a derivada vai ser 3/4 de 1 sobre x. Mais 1/2 da derivada de ln de x ao quadrado mais 1. Então, aqui nós vamos usar a regra da cadeia. 1 sobre esse u, que multiplica a derivada de u. Derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x mais 0. Menos, aí vamos para a última parte. 5 vezes ln de 3x mais 2. Então, aqui é u. Então, isso vai ser 1 sobre 3x mais 2, que é o meu u, que multiplica a derivada desse u. Então, eu vou ter derivada de 3x mais 2, 3 mais 0. Vamos organizar tudo isso aqui. Então, isso implica aqui, faltou as implicações aqui em cima, né? Que multiplica y' vai ser igual a 3 sobre 4x mais 2x sobre 2, que multiplica x ao quadrado mais 1, que aqui a gente pode simplificar, né? Menos esse 5 vezes 1 vezes o 3, que dá 15 sobre 3x mais 2. E aí, o que é que a derivação implícita pede para a gente? Pede para a gente isolar o y', né? Então, o 1 sobre y que está multiplicando, ele passa dividindo, e por ser uma fração, você inverte numerador e denominador. Então, 1 sobre y agora vai ser y. Então, isso é y, que multiplica 3 sobre 4x, mais x sobre x ao quadrado mais 1,
menos 15 sobre 3x mais 2. E aí, aqui vai ficar bem nítido, nesse passo que eu vou fazer agora, a força dessa técnica. Porque quando eu substituir o y aqui, a expressão vai ficar uma expressão bem complexa. X ao quadrado mais 1 sobre 3x mais 2 elevado à quinta, que multiplica 3 sobre 4x mais x sobre x ao quadrado mais 1 menos 15 sobre 3x mais 2. Então, se a gente fosse derivar isso da forma que está lá, ia demorar, viu? Ia ser bem chato. Então, essa é uma técnica que é usada, chamada derivação logarítmica. Você pega, toma os dois membros, coloca o logaritmo natural, aplica o logaritmo natural, deriva implicitamente em relação a x e isola o y da derivada, y'. Certo? Era isso que eu queria falar hoje. Eu acho que já tivemos muitos exemplos. Vocês querem propor algum exercício, alguma coisa que ficou pendente aí? Se tiver algum número de questão, a gente pode trabalhar aqui. Caso eu vou falar com o Davi agora, tá? Fiquei devendo de falar com ele. Para ele ativar lá o fórum, né? Para se criar um fórum que vocês possam postar. Vocês não estão conseguindo postar. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Vou encerrar a gravação por aqui e vou disponibilizar esse material